Não farás para ti imagem de escultura. Nem semelhança ao mundo que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá preconceito que toma o seu nome. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Não farás obras alguma, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu irmão, nem ninguém que adera a você. Essa linguagem aí do Nordeste. Eu esqueci o meu. Mãe, me ajuda. Honra teu pai. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias prolongues na terra. Eu acho que é só isso. Se for mais, eu... Tá em outra linguagem também, mas... Não adulterarás. Não farás de mim falso testemunho. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, coisa alguma pertence ao teu próximo. Amém? Amém. Muito obrigado. Vocês vão dividir um carro do Celino, cada um leva uma roda. Só de roda, Esther já tem 5. Queridos, leiam os 10 mandamentos todo dia. Não é muito. Leiam os 10 mandamentos todo dia. Tá certo? Os 10 mandamentos é um caráter de Deus escrito para você. Eu vou adorar a Deus, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou falar de Deus. Eu não busco me familiarizar com o caráter de Deus. É necessário você falar os 10 mandamentos todo dia. É necessário. É necessário. A gente vai dar um prêmio da próxima vez, a caminhonete de alguém. Tem gente que tem essa caminhonete também. Eu estou muito agradecido a Deus por estar aqui mais uma vez. E eu digo que eu oro semana passada. E aí, vou passar um tempinho e vou voltar. Muito obrigado, eu me sinto muito acarinhado. Ali fora eu me despedi do Júnior, pastor Júnior. Ele está em outro distrito, ele foi meu pastor na minha igreja do Jamão. E aí vocês viram que ele é fervoroso nas pregações dele, ele prega muito bem, a esposa dele é uma simpatia de pessoa. E Deus está usando ele ali nos ministérios. E eu sei que Deus já providenciou o outro que vai vir para cá, vai suprir a falta que o pastor Júnior estará deixando. Bom dia a todos, um bom sábado. Tem alguém aqui em nosso meio que está vindo pela primeira vez? Só para saber, não precisa levantar, não precisa ficar em pé, não. Tem? Pela primeira vez? Já é adventista, não? Não? Ok. Querido, seja muito bem-vindo. Aqui dentro, irmãos, somos todos iguais. Amém? Todos iguais. Vamos comer da mesma mesa. Eu vou pedir para colocar o primeiro slide, considerando que a Sirene já mandou lá para mim. Nós estamos vivendo os momentos finais da história dessa terra. E eu tive uma experiência muito boa essa semana, esse final de semana, porque eu conversei com um pastor que não é, eu vou dizer assim, comum, no sentido de que ele não se satisfaz só com a superficialidade, ele gosta de aprofundar.
E ele falou, Bira, ele estava de férias, falou, Bira, fala comigo, me conta as coisas que você tem descoberto no Apocalipse. Ele é meu amigo, ele sabe que tem um projeto do Apocalipse. E eu contei para ele, e quando eu mencionei para ele, porque eu acredito que esse seria o último papa da história da Terra, quando eu citei para ele, e finalmente quando eu usei Apocalipse 17, eu mostrei para ele, ele disse assim para mim, checkmate. Eu disse para ele, as pessoas com quem eu converso não têm a mesma receptividade. E ele disse assim, não estão atentos à volta de Jesus. Serão pegos como o dia do ladrão. Os que estão ávidos quanto à volta de Jesus estão prestando atenção acontecimento por acontecimento. Esses verão. E sabe, eu fico emocionado assim, porque quando você é sozinho, isolado, numa linha de pensamento, isso não é legal. Sabe, acredite você ou não, Guilherme Miller não era o único que pensava daquela forma. Tá? Ele foi o que se despontou, que se destacou, mas o Estado do Adventismo menciona pessoas, as outras pessoas que tiveram aquela mesma linha de pensamento que Guilherme Miller. Lembra da lei da Bíblia? É pela boca de duas ou mais testemunhas que uma verdade é confirmada. Não é um pensamento isolado. E eu creio, meus queridos, que nós temos muita coisa entre o céu e a terra, muito mais do que nós podemos imaginar. Mas só apenas uma. Existe um pensamento recorrente no meio adventista. Eles sabem que os Estados Unidos é a besta que sobe da terra, sabem que o poder católico é a besta que sobe das águas. Mas eles estão esperando, todos eles, quando a gente conversa, eles estão esperando uma crise que leve os Estados Unidos a promulgar a decreto dominical. Onde está essa crise? Alguém que leu o grande conflito aí pode me dizer? Onde a senhora White menciona que haverá uma crise na nação americana primeiro, para que depois ele coloque o decreto dominical? Onde na Bíblia menciona que haverá uma crise para que a besta suba da terra? De onde tirar esse pensamento? As pessoas dizem que não está escrito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo ao orçamento. Não está na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, amigo. Está no catecismo. Não está na Bíblia, aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Não existe fé do tamanho do grão de mostarda. Existe fé como um grão de mostarda. Porque o sol aquecerá 7 vezes. O sol não aquecerá 7 vezes. O profeta se refere ao conhecimento que multiplicará com a luz do sol 7 vezes. Usamos textos que não estão na Bíblia. E nós nos demoramos em mencionar coisas que assistimos em filme, que é licença poética. Como vamos prestar atenção na volta de Jesus dessa forma? Temos tempo para, pelo menos, para memorizar os 10 mandamentos. Isso precisa estar na minha mente, no meu? Então eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Parece que isso não tem relevância. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. A gente percebe a diferença de igreja para igreja. Eu digo para você que eu tenho esperança de que em algumas igrejas o número de salvos seja maior do que em outras igrejas.
Apocalipse. Eu falei quanto? 21. Não é 21. Apocalipse 23:10. 23:11. Não, né? Isso é maravilhoso. Apocalipse 22, verso 11. Amém? Quem vai ler para nós? Bem alto. Em uma linguagem que não seja de hoje, por gentileza. Quem vai ler? Eu vou repetir o que você está dizendo aí, Sal. Lê. Pode ler. 22:11. Isso. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E o santo continue a santificar-se. Amém? Amém. O que você percebeu nesse verso? Sabe a frase que repete? A palavra que mais repete? Continue. Quando é que você usa a palavra continue? É quando alguém já está fazendo alguma coisa. E aí vai ter um momento em que Deus vai dizer: pode continuar. Não haverá mais mudança para você. E ele diz para o outro: pode continuar, porque não haverá mudança para você. E eu fico impressionado porque é exatamente isso que acontece. Sabe, quando as pragas estão caindo, a Bíblia diz assim que as pragas caíram e eles não se arrependeram das suas obras, apesar de estarem sofrendo as pragas, fenômenos sobrenaturais. E apesar disso, eles não se arrependeram de suas obras, de suas idolatrias, de suas feitiçarias. Eles não se arrependem. Por que não? Porque estão cientes de que o juízo cai sobre eles, estão cientes de suas obras e não se arrependem. Porque Atos, no capítulo 5, diz que o único que pode dar arrependimento é Deus. O homem não pode promover arrependimento. Você não é capaz de dizer assim: eu vou curtir a vida e quando eu estiver aí com meus tantos anos, aí eu mudo de vida. Você não pode falar isso, você não é capaz disso. Você não é capaz de arrepender por você mesmo. Você vai enfrentar a consequência dos seus atos e o Espírito Santo já terá cessado a obra quando for dita essa frase: continue o ímpio na prática da impiedade, continue o justo na prática da santidade. Outro ponto interessante é que não somos salvos ou não somos condenados por uma obra ou duas. Fazer algo constantemente é que revela que tipo de pessoa você é. Uma pessoa que roubou uma vez ou duas vezes e abandonou não é um. Ele não é. Uma pessoa que experimentou a droga uma vez ou duas vezes, ele não é um viciado. Estou certo ou estou errado? Sim. Sim é certo ou sim é errado? Certo. Eu, quando era menino, fiz coisa de menino. Mereceu castigo e teve uns que foram mais agravantes do que outros. E o castigo foi proporcional. Mas meu pai me corrigiu. E eu não me tornei aquilo que eu poderia ter sido se ele fizesse vista grossa comigo. Eu devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos. Você não é definido por algo que você faz uma ou duas vezes, mas por aquilo que você faz constantemente. Isso define quem você é. E aí a Bíblia, pode colocar o primeiro slide, por favor. A Bíblia nos conduz para um tema
Muito impressionante. Ontem eu conversei com alguém que descreveu que ele foi pastor numa igreja, ele estava tomando uma lá. E eu falei para ele, por que você desistiu? E aí ele citou as razões e eu disse para ele, mas você continua acreditando na volta de Jesus? Sim. Mas você acredita que ele vem nos seus dias? Que você vai ver Jesus voltar? Ele disse não. Então, se eu não creio que eu vou ter um encontro com Jesus, eu vou viver de um jeito. Se eu creio que eu vou ter um encontro com Jesus, eu vou viver de outro. Tá certo? Querido, você vai ver Jesus voltar. Amém. Eu tenho certeza que lá, pela graça de Deus, nós estarmos salvos. Eu vou olhar em volta e falar assim, eu falei para você ia ver Jesus voltar. Amém. Eu falei, eu também, é uma surpresa para mim também, mas era uma certeza que eu tinha. Ver a volta de Jesus. Eu disse para você, quando eu vou pregar numa igreja, eu olho para uma igreja e vejo as pessoas que vão ver Jesus voltar. E eu fico pensando, sobre o que pregaremos? Sobre o que nós vamos falar, vamos meditar? Eu sei que existem temas maravilhosos que revelam o amor de Deus, mas temos tempo. O Apocalipse é um livro para você conhecer e fazer lições. Ele é um livro que você vai ver os atos para mostrar as coisas que em breve devem acontecer, para você conhecer os eventos e decidir. É necessário decidir. Não fique esperando o Espírito Santo vir te impressionar mais do que ele já faz, ter clareado a sua mente e dizer para você escolha. Eclesiastes 12, de 13 a 14. Olha esse verso. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus há de trazer um juízo de caráter universal. E quando ele diz guarde os mandamentos, porque Deus há de trazer juízo, é como o pai, ou quando o seu pai, para quem não tem filho, olha para você e ele dá uma ordem, e ele diz assim: se você fizer isso, eu vou te castigar. Qual foi os mandamentos? Se você fizer isso, guarde os mandamentos, eu vou trazer a juízo duro, eu vou te castigar. O juízo virá e o parâmetro já foi dado, que são os mandamentos. Preciso guardar a lei para ser salvo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A igreja tem meio que responder as coisas. Sim. Sim? Sim. Preciso guardar. Quantos acham que é não? Quantos acham que não? Eu não preciso guardar a lei para ser salvo. Por que não? Por que eu não preciso guardar a lei para ser salvo? Então já estou salvo. Então já estou salvo. Concorda comigo? Se eu não preciso guardar a lei para ser salvo, eu já estou salvo. Por que eu faço com esse verso? Guardar a lei, porque eu vou enfrentar o juízo. Por que eu devo guardar a lei para enfrentar o juízo? Se guardar a lei não vai me... Eu não preciso da lei para ser salvo. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Você fez uma colocação, e a colocação, eu quero que você se lembre do sábado. Não precisa nem aprender. Alguém falou como é que é? Não precisa guardar, não precisa nem aprender a lei, não, hein? Não precisa nem aprender, né? Exatamente. Nós falamos no outro sábado que existe uma dívida impagável ao homem. Qual é essa dívida? O salário do pecado é a morte. De quem? Do homem. Zero, vocês não aprenderam. Ah, foi a morte. O salário do pecado é a morte. De quem? De Deus. Somente a morte de Deus pode pagar o salário do pecado. Então o que você pode fazer para ser salvo dessa morte? Nada. É de graça. Mas e você pode fazer algo para ser salvo da segunda morte? Não tem na Bíblia a frase morte eterna.
Nós confundimos essa expressão quando lemos juízo eterno, condenação eterna. Não existe morte eterna, existe segunda morte. Quando eu entendo que Cristo pagou a morte, que não há nada que eu possa fazer para pagar essa morte, para ser salvo dessa morte, nós pregamos salvação na Bíblia, prega salvação em 3 tempos. No passado, nós fomos justificados, nós fomos salvos, estamos justificados, mas nós fomos salvos não, nossa dívida foi paga. Nesse sentido, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Você não pode ser salvo dessa morte, porque é algo que inclui valores eternos, e você não é eterno, e nada que você faça é de duração eterna. Mas uma vez que essa morte foi paga, entra a segunda morte, a segunda fase do juízo, que é a santificação. O que é a santificação? É viver conforme o caráter daquele que morreu no meu lugar. Eu contraí uma morte eterna porque transgredi uma lei de caráter eterno. Uma vez que esse valor foi pago, eu preciso viver conforme o caráter eterno. Lembra que nós fizemos uma aplicação aqui? Se eu pedir para o irmão ficar em pé aqui, o nome dele não é fácil. Eles vão. Eles vão. Uma vez que uma pessoa troca de lugar com o outro, que é condenado, e esse condenado sai e volta a viver da mesma forma, e ele é condenado de novo, não houve justiça. Foi injusto. Ficar no lugar dele foi injusto. Jesus dizia: vai e não peques. Existe um parâmetro, a prova de que eu aceitei a morte de Cristo é quando eu aceito a vida de Cristo, e a vida dele conforme o seu. O jovem rico pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom só existe um que é. Se queres entrar na vida, não, como igreja, se queres entrar na vida, Guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. É Jesus que disse. Então nós temos que fazer a diferença entre guardar a lei para ser salvo de uma morte que nós não podemos pagar, e guardar os mandamentos para viver conforme a salvação que Cristo nos dá. É necessário, porque no juízo seremos julgados conforme os mandamentos. Próximo slide. Aí alguém vai sair pregando. O cara falou lá que nós temos que guardar ali para ser salvo. Amigo, você entendeu? Se você não é capaz de explicar que o salário do pecado é a morte de Deus, se você não consegue entender isso, deixa essa desculpa depois, se você entender. Você vai precisar esmiuçar isso. Salmo 62, 12. E a ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuis a cada um segundo as suas obras. Somos salvos pela graça. Repita: somos salvos pela graça. Seremos julgados pelas obras. Ok? Sou salvo pela graça, mas sou julgado pelas obras. A ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuis a cada um segundo as suas. O juízo de Deus, a justiça de Deus, ela é equilibrada com misericórdia. Você vai lembrar de alguns textos agora. Porque a medida com que medirdes, vos medirão. Lembra disso? Porque a medida com que medirdes, vos medirão a. E povo da Bíblia. A gente já foi povo da Bíblia. De Apocalipse, tudo bem, mas da Bíblia. Com a medida com que medirdes, vos medirão a. Bem forte, porque tem gente gravando. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se não perdoardes, porém, aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. É pouco calado. No juízo seremos julgados com justiça e com misericórdia. Justiça
sacrifício de Jesus por cada um de nós. Mas o sacrifício de Cristo não me dá permissão para viver em pecado ou para viver pecando. O sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo, não me qualifica para ter direito a pecar sem ter permissão. Próximo. Provérbios. Olha lá o verso. Provérbios 24:12. Acaso não o perceberá aquele que pesa os corações? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não julgará ele o homem segundo as suas obras? Isso faz todo sentido, porque Jesus mencionou algo interessante. Ele diz assim: se o homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já, mas ele não adulterou lá. A mulher não sabe. Deus pesa a nossa intenção, o nosso propósito. Deus julga com base no coração das obras que nós praticamos. É por isso que às vezes existem obras que você condena, mas às vezes a intenção da pessoa foi outra. Eu me lembro de um texto do Ciência do Conviver, onde Ellen White diz assim, que Deus, Jesus, quando for julgar, Ele é o único que pode julgar o homem, porque Ele pesa até a influência hereditária. Eu sou grato a Deus porque eu não preciso passar por um tribunal humano, onde eu só condenam até os inocentes. Próximo verso. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Queridos, a salvação é de graça, mas o juízo é conforme as obras. Quando você entra no Apocalipse, você vê a advertência das 7 cartas. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas dizem, conheço as tuas obras. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Ao anjo da igreja do céu: conheço as tuas obras. Somos julgados conforme as nossas obras. Cristo é o juiz. Ele é o juiz. Quando você lê Apocalipse 5, é visto um livro na mão daquele que está sentado no trono, que é Deus. E Deus não vai abrir esse livro. Esse livro contém 7 selos. Está bem selado, né? Geralmente o pessoal coloca o selo só. O livro tem 7 selos. E não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, ninguém há que possa abrir o livro ou romper os selos. Não há. E João chora, e ele diz assim: eu chorava muito, porque ninguém podia abrir. Então, apreciou aquele que é o único que pode abrir. Quem? O Cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Cristo é o único que poderia abrir esse livro. Por quê? E lá diz assim: que é porque com teu sangue compraste o sacrifício de Cristo, o que Ele fez por nós, dá a Ele o direito justo de julgar. Sabe quando alguém corrige um filho seu? Criança, gente, criança é criança, em todas as suas esferas. E que pena que os erros dos adultos não são como erros de crianças com inocência. E aí, alguém briga com seu filho? Vou pegar esse campeãozinho aqui como exemplo, ele é bem participativo. É só um exemplo. E imagina eu dando a altura nesse menino aqui, porque esse menino. Aí, vocês estão vendo? Eu nem quero dar mais uma altura, não. Eu já nem quero dar uma altura. Não, vem cá. Eu estou brincando. Ele é muito inteligente. Fica de frente para a igreja. Aí, como é seu nome mesmo? Você é daquela família que gosta de nome caprichado.
Seu pai que te usou. O cara era bom de mão. Meu pai já não era muito bom de mão. Meu pai É amigo do meu pai. meu pai é amigo do seu pai. Eles vão. Eles vão. Meu pai é amigo do seu pai. Imagina eu repreendendo esse menino por qualquer coisa que ele tenha feito. O que o pai dele vai falar? Você não tem direito de corrigir meu filho. Você não tem direito de corrigir meu filho. Queridos, corrigir o filho dos outros é querer aplicar uma disciplina em cima do filho dos outros. Não é dizer, por favor, filho, pode fazer o seu pai. Isso é diferente de falar, sai daqui, vai sentar com seu pai. Não, estou brincando. Sabe? É diferente de falar, fica quietinho aí. Por quê? Por que não é? Você não conta com parte dele, meu filho, você não faz nada por ele, agora quer corrigir os atos dele. A vida, as necessidades dele não é do seu interesse. Por que disciplinar é? Porque te faz aparecer. Porque parece que você é uma pessoa que gosta do que é certo. O pai não gosta porque ele não tem direito. Obrigado. O único que tinha direito de abrir os 7 selos é aquele que morreu pelas pessoas que não passaram por aqueles eventos. Ele é o nosso juiz próximo. Vai só até 7, já está no 4, estou pertinho de terminar. Romanos diz assim: mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, acumulas ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Em todos os versos passados que nós colocamos, você deu a frase segundo as suas obras. E esse é segundo a tua dureza. Nós aplicamos a palavra dureza ao fato de que a pessoa não aceita a verdade. Não é? Como eles vão, né? Duro de coração. Verdade. Será que seria isso a dureza do coração dele? E quando você sabe, não faz. Não seria pior do que, seria mais duro do que a dureza? Seria o duro da dureza da dureza? Quando você sabe e não faz. Quando você rejeita a luz que te é enviada, não é só quando você diz eu não creio, é quando você não pratica. No livro Serviço Cristão, a Shabai te diz: a luz que eles têm os condenará. Eles não são condenados porque não têm luz. A luz que possuem os condenará. Sabem o que fazer, mas não faz. O juízo de Deus, a quem muito é dado, grandes poderes trazem grandes. Quem não respondeu, lembrou. Quase falou. É verdade, isso é uma verdade, isso é uma justiça lógica. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quem carrega 50, não pode pôr quem carrega só 10, quem dá conta de carregar só 10, pode carregar 50. É errado. Quem carrega 50 não pode carregar só 10. Sabe, irmãos, é proporcional. O juízo será proporcional à luz que você recebeu, ao uso que você faz, inclusive a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. Existem movimentos de santidade, sabe? Eu sou totalmente a favor. Também está gravando, porque depois se alguém voltar vai ver. Eu sou totalmente a favor dos movimentos de consagração, mas isso é necessário, porque quando nos reunimos há uma força no grupo. Está com dificuldade de ler o Apocalipse? Organize uma classe de leitura do Apocalipse aqui de 15 minutos no domingo e leia o livro durante 15 minutos. Você vai ver que vai dar bastante gente. Leia, comente. Está certo, assim, é a meditação que traz o aprendizado. Faça isso. Nós somos julgados conforme a luz que nós possuímos. Aquele muito é dado, muito será. É proporcional ao seu
Pode passar o próximo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Existe um mundo evangélico, pentecostal, que eles levam tudo para o espiritual. Quando a Bíblia diz morte, o camarada deixa de viver, eles colocam, não, mas ela está falando de morte espiritual. Para alguns que acreditam que, eu estava mencionando uma coisa agora sobre os movimentos de consagração e concluir. Queridos, jejum de Daniel de 21 dias, ótimo. Jejuando para quê? Para que o Espírito Santo venha, excelente, maravilhoso, é necessário. Mas o Espírito Santo virá conforme o uso da luz que você recebeu. A vinda do Espírito Santo é proporcional ao uso da luz que você já recebeu. Tem gente que ora, jejuma, mas não trabalha. É melhor trabalhar e não jejuar e nem orar. Você vai falar que eu falei isso, né? Estou falando nesse contexto. Tem gente que jejuma, que ora, mas não trabalha. Sabe? O seu vizinho não sabe que você está jejuando e orando. Seu vizinho não sabe. Tem que fazer alguma coisa. Seu amigo. Gente, as oportunidades estão aparecendo. Se relacione. Mostre Jesus. É proporcional. A vinda do Espírito Santo é proporcional ao uso do conhecimento que você tem. Voltando para cá então. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal. Quem é que é espírito? Deixa eu ver a mão de quem é espírito. Ninguém, né? E quem é que é espiritual? Isso é ser espiritual. Lembra de Paulo? Gálatas 2:20? E a vida que agora vivo na carne, verso 21. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de... A vida que eu vivo na carne, porque eu sou carne. Eu não tenho espírito, gente. Eu não tenho. O espírito que eu tenho, a Bíblia se refere ao entendimento. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Isso é vida espiritual. Viver conforme o Espírito. Nós compareceremos, cada um de nós, para dar conta dos nossos atos. Eu agradeço muito a Deus que o juízo investigativo acontece da forma que ele acontece. Porque quando Jesus voltar, eu já terei sido julgado. Vocês não vão ter que saber das coisas que eu fiz. Eu já fui julgado. Se bem que vocês têm 1000 anos para investigar, vai valer a pena. Mas eu já fui julgado. O meu nome comparece diante de Deus no juízo investigativo. Só do povo de Deus. Só de quem tem um nome no livro da vida. E muitos desses nomes serão apagados. Porque assim como nos arrependemos de fazer escolhas erradas, às vezes nos arrependemos de escolhas certas. Como o nosso amigo lá que disse que já pegou, foi pastor, ele estudou com prisão, etc. Levou muito mais do que estava. Abandonou tudo. Ele se iludiu. O nome dele foi escrito lá. Mas no juízo comprobatório será mostrado que ele desistiu. Próximo. Esse verso que a gente leu agora, mas pode deixar, pode passar. Onde diz que compareceremos para dar conta dos nossos próprios atos. Ele é muito interessante porque tem gente que diz assim: Jesus cumpriu a lei. Então eu não preciso cumprir a lei. Você pode não roubar no meu lugar, por gentileza? Aqui eu posso roubar. Você poderia não adulterar no meu lugar? Não. Jesus não adulterou no meu lugar. Jesus não furtou no meu lugar. Querido, Jesus não furtou por ele, para que ele não fosse pecador. Jesus não adulterou por ele, para que ele não fosse pecador. Você não pode pagar a lei por outro. Cada um vai ser responsável pessoalmente pelos próprios pecados. Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos HDs celestiais. Sabe aquela gota de pecado que era lançada aqui na cortina? Quando o pecador pecava?
pecava, confessava sobre o animal, tirava. Aquela gotinha era o registro do pecado do Bira que ficou ali, naquele véu. Essa cortina representa os livros de todos os atos são registrados. E abriram os seus olhos. E esse julgamento não é nosso. Esse julgamento agora é dos que vão enfrentar o lago de fogo. E esse julgamento, quando ele abre, que são julgados conforme os filhos, ele não tem ponto de correr. O grande conflito descreve essa cena de maneira tão maravilhosa que na nossa imaginação aqui, descrevendo como ela diz, é como se abrisse um telão na frente de cada pecador. E o pecador vai ver os momentos em que ele negligenciou, os momentos em que ele rejeitou. E ele vai ver todas as coisas que ele fez, que ele falou, que ele pensou, que ele não fez porque não pôde. Satanás também vai tentar aqui. E haverá um momento em que todos, do menor até o príncipe das trevas, o rei do pecado, todos prostrados dirão: Deus é justo. Deus é justo. Sabe o que é interessante no juízo? Olha, o juízo será documentado. Sabe o que é interessante no juízo? É que no juízo será mostrado a todos no universo, um negócio documentado, será mostrado para todo mundo o que Deus tem permitido acontecer no mundo. Sabe? O mais interessante é que eles não estão se perdendo ali porque foram maus. Ali ninguém está se perdendo porque era idólatra. Ninguém está se perdendo porque cultuou outro Deus. Ninguém está se perdendo porque tomou o nome de Deus em vão. Ninguém estará se perdendo porque trabalhou sábado. Ninguém estará se perdendo porque não honrou o pai. Ninguém estará se perdendo porque matou. Ninguém estará se perdendo porque adulterou. Ninguém estará se perdendo porque furtou. Ninguém estará se perdendo porque mentiu. Ninguém estará se perdendo porque cobiçou. Por que estão se perdendo? Porque rejeitaram o determinação. Rejeitaram o está consumado. Deixaram o hebraico. O Novo Testamento é escrito em grego, mas no hebraico, essa frase ela tem o sentido de dizer assim: ó, foi completo. Está completo no sentido de foi tudo completo. Finalizou, está cheio. E é uma palavra que tem a ver com shalom de paz. É como se dissesse: a paz agora virá. A paz agora virá. A cruz é o centro para que esse juízo aconteça. E todos que se perderem, se perderão. Por quê? Porque Deus amou de tal maneira que Deus se firmou para que todo aquele que nele crê não. Todo aquele que nele crê não crê. Eu vou finalizar com uma historinha que eu vi o Rodrigo Silva contando. Achei interessante, vocês também já devem ter visto. Que ele conta que um camarada foi, que parece que a história é verdadeira, sei lá. Ele conta que o camarada tinha sido condenado à morte, estava preso, condenado à morte. E aí, o governador pegou uma Bíblia e dentro da Bíblia colocou o perdão. Aí, só que quando ele chegou lá, que ele começou a falar, ele entendeu que aquele governador era um padre, um pastor, alguém assim. Ele rejeitou completamente aquilo que ele foi oferecido. Então, quando ele rejeitou a Bíblia, rejeitou tudo, e ele saiu, o carcereiro disse para ele: você cometeu um erro muito grande. Esse que você rejeitou era o governador. Dentro da Bíblia estava o seu direito de verdade. Então, quando ele estava sendo executado, ele disse as últimas palavras: não estou morrendo, não estou sendo executado, por quê?
Fiz tanta coisa ruim. Estou sendo executado porque rejeitei a única possibilidade que eu tinha de sair daqui. Lembre-se, você não tem tempo para outras coisas. E seus atos determinam que tipo de pessoa você é. Bem? Amém. Cadê o teu? Vamos ouvir mais uma mensagem.